Oi, pessoal, tudo bem? Vamos lá, na nossa aula de hoje nós vamos produzir uma narrativa de ficção. Lembram-se da narrativa de ficção? É aquela que conta fatos inventados, criados. Você não precisa ter apenas fatos reais que realmente possam acontecer na vida das pessoas, né? Esses fatos podem ser inventados. E hoje, na nossa narrativa de ficção, esses fatos deverão ser como aqueles do texto que nós lemos, Trancado entre Múmias. Eles devem ser assustadores, eles podem dar medo nas pessoas que lerem, tá? É isso que ele pede aqui pra gente hoje nas páginas 18 e 19. Então você vai criar uma narrativa de ficção que tenha fatos que tragam medo nas pessoas. Como ele diz aqui nesse parágrafo, você deve criar uma narrativa em que algumas crianças de um colégio, pode ser da nossa sala, podem ser crianças da nossa turma, fiquem presas durante uma noite toda em um museu. No seu texto deverá ter a parte principal, a primeira parte, que é quem são as pessoas que vão, o que elas vão fazer nesse museu? É um museu do quê? Um museu de artes? É um museu de fósseis? É um museu do quê? É um museu histórico, né? Que contém, por exemplo, a história do Brasil, como o Museu do Ipiranga, do que é esse museu e por que essas crianças vão para lá. Elas estão em uma aula de história, elas estão em uma aula de ciências, por que elas resolveram, por que a escola resolveu visitar esse museu? Depois, você vai contar como eles acabaram ficando presos lá. Por exemplo, alguém quis ir no banheiro bem na hora da saída e aí não teve mais, quando foi sair, quando todo mundo foi sair, já tinha fechado o museu. O que aconteceu para eles ficarem presos lá? E durante essa noite, quais foram os fatos históricos, os fatos assustadores que aconteceram? Os quadros começaram a se mexer, os fósseis ganharam vida, o que começou a acontecer lá para ser assustador? E por fim, como é que eles conseguiram sair, tá? Então, o seu texto deverá ser completo. Como foram, como ficaram presos e como conseguiram sair, tá? Se acabaram se tornando amigos dos fantasmas ou dos objetos, como que eles fizeram. Eu vou deixar lá no link do EVN o site, se você não assistiu e quiser assistir, ou se você já assistiu e queira assistir novamente, o filme Uma Noite no Museu, que é mais ou menos isso que você vai fazer na sua história, tá? Então tá lá, eu vou deixar o link lá, não é obrigatório assistir, mas se você quiser assistir, é um filme legal e que vai fazer você ter algumas ideias aí para o seu texto, tá bom? Na nossa aula de amanhã, nós vamos corrigir tanto essa produção de texto quanto as atividades que vocês fizeram da tarefa de casa das páginas 19, 20 e 21, os exercícios 6, 7, 8, 9, 10. Na verdade, só da página 21, tá bom? Do 6 ao 10. Então vamos lá? Usa a sua criatividade, pense, faça um texto bem legal, que amanhã eu vou querer que vocês leiam para mim durante a nossa aula, tá bom? Beijos, boa aula, boa tarefa. Tchau!